Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa Escola Bíblica do Discípulo. Nós que estamos aí no desafio de compartilhar com você uma visão panorâmica, algumas curiosidades, alguma coisa interessante sobre o livro de Apocalipse. Você que é membro da Igreja Batista do Jardim Tarumã, não deixe de, quando assistir a nossa aula, dar aí a sua curtida e também compartilhar esse conteúdo com outros membros da igreja, com seus amigos. Nós desejamos que você tenha aí uma introdução para compreender e aprender a estudar o livro, os livros do Novo Testamento, né? Mas agora, em especial, desta fase, nós estamos findando aí com o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ver o panorama geral do livro. Na semana passada nós trouxemos aí uma introdução, as informações sobre data, autoria, conteúdo, estilo literário, todas essas informações introdutórias do livro. Hoje nós vamos abrir um pouco mais o leque e vermos a visão panorâmica aí, olhando os selos, as taças e tudo aquilo que está descrito no conteúdo deste livro. Eu queria também te apresentar antes alguns materiais que eu acho importante você conhecer para pesquisar. Além da internet, é claro, de vários outros vídeos, de vários outros conteúdos aí escritos que você pode acessar para estudar o Novo Testamento, eu vou lhe apresentar dois livros de abordagens diferentes e que podem muito ajudar você no estudo do livro de Apocalipse. Um deles é esse aqui, uma leitura do Apocalipse, cadernos bíblicos aí da editora, deixe-me ver aqui, Edições Paulinas, né, que agora é Edições da Paulus. É um conteúdo bem interessante, é uma série, e você pode, assim, ter uma perspectiva diferente do conteúdo do Apocalipse. Um outro livro antigo, mas que é muito interessante, com uma abordagem histórica, com uma interpretação muito própria do livro, mas que esclarece bastante. É esse livro aqui chamado A Mensagem do Apocalipse, Digno é o Cordeiro. Esse é da editora Juerp, né? Então você pode pesquisar aí, encontrar esses dois materiais. Você vai encontrar, inclusive, aí os comentários, o que é bem interessante, porque dentro de cada parte, as simbologias, uma abordagem, uma interpretação aí de todos os símbolos presentes no livro do Apocalipse. Aqui nós estamos tendo uma visão bem panorâmica, bem superficial. Qualquer um desses livros, especialmente aí o Digno é o Cordeiro, você vai ter um aprofundamento, uma compreensão muito boa do livro de Apocalipse. Eu desafio você a comprar esse livro, a estudar. Eu sei que tem vários comentários aí, eu sei que tem livros editados também pelo Hernandes Dias Lopes, comentários de Apocalipse, mas eu recomendo você a ler o Digno é o Cordeiro, aí a mensagem do Apocalipse. Eu mesmo já li por diversas vezes esse conteúdo dos dois livros e a gente sempre cresce e aprende bastante. Lembrando, nós estamos já quase finalizando, eu creio que semana que vem, fica muito pouco para a gente estudar do livro de Apocalipse. A gente tem seguido passo a passo pelo Novo Testamento. Esse tem sido o material que a gente tem estudado, e aqui não dá tempo da gente ler todas as referências, todas as citações, todos os textos, mas é um livro, é um conteúdo de estudo bíblico que vai te ajudar bastante se você fizer. Ele tem tanto a edição do Antigo Testamento quanto a edição do Novo Testamento. Vale a pena estudar, vale a pena adquirir esse material. Eu sei que nem todas as livrarias a gente encontra, mas acessando aí as livrarias pelo Brasil, a internet, eu sei que a Junta de Missões Nacionais, até pouco tempo, tinha disponível também no seu cardápio, digamos assim, de materiais para o estudo da Palavra de Deus. Lá eu encontrei, quando estive no Rio de Janeiro, esse material, e você pode até acessar aí também a Junta de Missões Nacionais e pesquisar e ver a disponibilidade desse conteúdo. Vale a pena, tanto o passo a passo do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. E eu já quero te convidar, lembrando que em março nós reiniciaremos a nossa escola bíblica presencial, ainda que ela seja gravada e vai ser compartilhada com vocês, mas nós vamos ter a escola bíblica presencial
Quem vai nos dar o próximo módulo de Antigo Testamento vai ser o pastor Geiso, e ali as pessoas vão estar presentes, podendo interagir, mas aí a gente tem mais tempo para ler os textos, compartilhar, né, gastar um pouquinho mais de tempo para se aprofundar no conteúdo, até porque o tempo é um pouco mais estendido, não apenas 30, 35 minutos, a gente tem um tempo maior para compartilhar ali o texto das Escrituras Sagradas. Então, venha conosco e seja o nosso aluno aí da Escola Bíblica Dominical, tanto presencialmente, especialmente, quanto virtualmente. A gente tem incentivado a presença no estudo da Palavra de Deus. Aí, permita-me esse parêntese para comentar com você. Secularmente, a gente vê tanta ênfase aí dada no processo educacional, o valor da educação, a ênfase da educação, a mídia nos bombardeia quanto a essa necessidade do cognitivo, né, de buscar conhecimento, da formalização do ensino, e a gente tem se dado muito pouco ao estudo da Palavra de Deus. E fazendo isso em comunhão com os nossos irmãos, juntos, tendo a oportunidade de discutir, vale a pena. Não se exclua do processo de estudo das Escrituras, de estudo da Palavra de Deus, de se aprofundar, e fazer isso em comunhão com os nossos irmãos é melhor ainda. Ainda que a gente tenha o canal, a possibilidade de acesso virtual, não perca aí esse elo de comunhão, de interesse de estudarmos juntos, tá bom? Em março, a gente reinicia aí a nossa escola bíblica presencialmente. Vamos lá, então, a nossa visão panorâmica aí do livro de Apocalipse. Queremos lembrar aí as 4 visões básicas do conteúdo aí do capítulo 3 até o capítulo 21 de Apocalipse, para a gente entender. As 4 visões básicas aí, nós temos na primeira parte do livro, o Cristo glorificado, e aí nessa visão do Cristo glorificado, ele se apresenta como aquele que fortalece as igrejas que estão passando por perseguições, e esta é a proposta aí de João, quando escreve o livro de Apocalipse, numa visão muito especial, dada por Deus, mediada aí através de Cristo Jesus e trazida aí pelo mensageiro que é um anjo. Também o julgamento divino é a segunda parte do livro, aí a gente tem as aberturas dos 7 selos, e aí a gente vai estar acompanhando esses passos aí, pelo menos vendo um pouquinho sobre cada um deles. O julgamento divino, e aí dentro do julgamento divino a gente entende que era o propósito de Deus de julgar os homens, né, por causa do pecado, tanto quanto o pecador também, que é responsável aí pela sua condição de escolha. Do capítulo 17 aí ao capítulo 20, aí a gente tem a vitória de Cristo, né, a apresentação de Cristo como o vitorioso, na batalha que é apresentada entre o dragão, o cordeiro, né, a besta, o anticristo, e o cordeiro, Cristo, Jesus o vencedor, e aí as outras figuras, a foice apresentada como julgamento divino sobre todas as nações. E por fim, capítulo 21, o triunfo final, a glória final, o estabelecimento final do reino de Deus em Cristo Jesus. Então, essas 4 divisões, seria da visão panorâmica, e nós vamos passar um pouquinho cada um deles, só uma visão, não dá para a gente se aprofundar. Eu gostaria muito de poder estar lá capítulo por capítulo, né, figura por figura, símbolo por símbolo, para a gente poder comentar, mas o tempo de fato não nos permite. Quando a gente tiver o presencial, você estiver conosco, a gente vai poder fazer isso livremente, tá ok? O tempo aqui é mais escasso e a visão que a gente tem passado ela é mais panorâmica, ajudando você a compreender a visão geral, para na hora de ler e estudar, ter essa visão geral e depois se aprofundar. Cristo fortalece as igrejas. Do capítulo 1 até o capítulo 3, o verso 23, 22, aí contém as visões, né, as visões básicas que retratam Deus em ação no mundo, e aí João abre a sua profecia com uma imagem do Cristo glorificado, fortalecendo as igrejas que passam pela perseguição,
aí especialmente daquele período de Domiciano, grande perseguidor dos cristãos, cruel, terrível, o responsável inclusive pela prisão de João na ilha de Patmos. João teve aí uma visão do Cristo que usou para encorajar aí as 7 igrejas, e aí você tem a descrição aí no capítulo do 1 até o capítulo 3 dessas 7 igrejas que são fortalecidas aí da Ásia Menor. Ele inicia o livro aí com uma introdução, você pode olhar do capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, aí você tem a introdução do livro, a apresentação inclusive do verso 1 até o 3, ele põe o título do livro, designando-o como uma revelação, ou seja, Apocalipse, que significa revelação ou tirar o véu, tornar claro aquilo que estava obscuro, que era desconhecido, né? E aí é descobrir algo que o homem não poderia descobrir por si só. Então a proposta do livro é trazer à tona, revelar o projeto, o plano, o governo, a ação, o domínio, a soberania de Deus e como Deus coordena e dirige a história, caminhando para o fim de todas as coisas, com seu juízo e a consumação de tudo. Então, essa visão o homem não poderia compreender por si só. Então, Deus lhe traz, lhe revela, lhe traz à tona esse conhecimento. E essa é a proposta do livro. O canal da revelação do livro, aí a gente lembra, parte de Deus para o Filho Cristo Jesus, e é importante destacar aí as duas pessoas da Trindade, e por intermédio de um anjo que se torna um mensageiro aí a João. E João é esse que vai transmitir essa mensagem às igrejas e aí a toda a comunidade cristã. No verso 3 e verso 7, aí a gente tem o tema, né, do livro, que é a volta de Cristo Jesus e os acontecimentos relacionados à sua volta. Então são os sinais aí, as evidências do fim dos tempos. E aí é o que a gente vai, quando estudando o livro de Apocalipse pormenorizado, a gente vai compreendendo essa profundidade do conhecimento de Deus, da graça, do amor, da misericórdia de Deus, mas também do seu juízo final. Né? Nos 3 primeiros capítulos, aí João narrou a primeira visão, do capítulo 1, do verso 12 até o verso 16, ele viu um Cristo em estado exaltado, ele retratou aí com características que chamam a atenção por sua majestade, por seu poder, por sua santidade. Todos os símbolos apresentados aí mostram a majestade de Deus, mostram a santidade de Deus, assim também como a manifestação do seu poder. Todas as figuras associadas e apresentadas por João nesses versos estão associadas a isso. Do capítulo 2 ao 3, João transmitiu aí a mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. Estas mensagens transmitidas às igrejas, elas seguem uma ordem, né? Qual a ordem? Aí você tem todas as igrejas, né, de Filadélfia, de Tiatira, de Sardes, então de Éfeso, elas seguem uma ordem nesse escrito. A primeira é apresentar Jesus como quem fala. Jesus ali é quem se dirige às igrejas. Uma palavra de elogio ou de louvor à igreja, uma repreensão e um alerta à igreja, assim como uma promessa. Então, lembrando, nessa sequência das cartas, Jesus se apresenta como aquele que fala, ele faz um elogio, traça um louvor à igreja, faz uma repreensão, corrigindo a igreja por seu erro, ele faz um alerta à igreja e uma promessa, com 2 exceções, né? A igreja de Laodiceia, que não recebe nenhum elogio, nenhum louvor, nenhum apreço, e a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que não recebe nenhuma repreensão. E é por isso que a gente encontra aí muitas igrejas, né, denominadas de Filadélfia. Nós batistas mesmo costumamos aí nominar algumas igrejas
Igreja Batista Filadélfia, ou seja, como aquela que é irrepreensível. E oxalá que seja sempre assim. A ideia desse primeiro bloco, né, é preparar e fortalecer os irmãos da igreja da Ásia Menor, né, das igrejas ali a quem ele escreve, para o que vem a seguir, que é a mensagem do juízo divino. Então, o interesse aqui é preparar a igreja, preparar os cristãos, trazer essa abordagem primeiro de fortalecimento, para depois vir sobre a mensagem do juízo e das más notícias que seguem através do livro. Não daria para trazer todas as más notícias e deixando de apresentar primeiro o encorajamento à igreja. Ainda assim, a gente vai se lembrar que no meio dos juízos, no meio das sentenças trazidas de Apocalipse, há uma pausa, e em algumas dessas pausas, de novo, traz o consolo e o conforto à igreja, a apresentação de como Deus tem preservado em Cristo Jesus a igreja para se tornar essa compartilhadora da vitória em Cristo Jesus. O julgamento de Cristo sobre o pecado, aí é o juízo divino sobre o pecado e o pecador, né? Porque não é só sobre o pecado, associado a ele está o pecador. A gente se lembra da semana passada que toda a ação do juízo divino, todas as manifestações aqui da ira, né, das pragas, de tudo que acontece, tem como proposta, tem como objetivo levar o homem ao arrependimento. Mas, uma vez não se arrependendo, ele sofre as consequências no fim, no juízo final. Mas o desejo é sempre o arrependimento. Então, do capítulo 4, do verso 1 até o capítulo 16, verso 21, nós temos esse julgamento de Cristo sobre o pecado. E aí essa é a segunda visão de João. A primeira ali manifesta as igrejas, a segunda visão de João, então, mostra o julgamento divino sobre o mundo de pecado, sobre o mundo pecador. Aí nesta sessão, nestes capítulos, ele descreve aí as sequências do julgamento conhecido como 7 selos, que aí do capítulo 6, do verso 1 até o capítulo 8, verso 1, e valeria a pena você se aprofundar ali com todas as simbologias, com todos os significados deles, né? Alguns não têm significado nenhum, é apenas a dramaticidade apresentada por João, mas é interessante nos aprofundarmos, aí a gente não vai ter todo esse tempo. Nós temos o julgamento conhecido como das trombetas, do capítulo 8, do verso 7 até o capítulo 11, verso 19, e depois o das taças, né? O julgamento das taças, do capítulo 16, do verso 2 até o capítulo 21. Então, a fim de mostrar aí a obra de Deus e derramar a ira, a aflição sobre o mundo de pecado. Então, aí a gente vai vendo todas essas ações de Deus trazendo juízo sobre a terra, sobre a humanidade, ainda que parcialmente, em alguns momentos, até que isso se consuma no ato final. Nesta visão aí, João destaca aí os 3 julgamentos, né? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A grande tribulação. Alguns acham aí que o chamado nos versos, no verso 1 do capítulo 4, quando fala sobe aqui, né, esse chamado, essa convocação para João, esse sobe aqui, refere-se aí ao arrebatamento da igreja. Para estes que interpretam desta forma, a igreja seria retirada da terra antes da tribulação, aí livrando a igreja do derramamento da ira de Deus durante esse período. Outros intérpretes entendem o contrário disso, que esta sessão tem imagens, tem figuras que sugerem que a igreja estará presente na terra, mas sem experimentar a ira de Deus. Ou seja, ela não sofre consequências espirituais e muito menos eterna, né? No sentido de perder aquilo que Deus já lhe garantiu de eternidade. A grande fundamentação aí deste capítulo está no fato de
descrever o controle de Deus sobre a história. Então, em todo o livro, a gente vai perceber Deus na sua soberania conduzindo a história. Deus tem um controle de todas as coisas. O mundo não cessará, não se acabará por uma fatalidade, né? Simplesmente por desmandos do homem em relação à natureza, ou por envelhecimento natural do planeta, às vezes como a gente pensa, mas como projeto divino, né? Como ação de Deus, e Ele que conduz toda essa ação, né? Ela se consumará, se findará, ainda que Deus deseje o arrependimento do homem, Ele sabe e conhece o coração do homem, e que nem todos vão se arrepender. Então, nessa condução de Deus, da sua presciência, do seu preconhecimento, Deus tem um controle de todas as coisas, Deus tem um controle da história. E isso é um dos fatores que traz alento à Igreja de Cristo Jesus. E deve trazer para nós também. No capítulo 5, aí a grande fundamentação, como a gente já colocou, no capítulo 5, Jesus é apresentado como aquele que realizará a vontade de Deus na história, que ele completa, né? Porque ninguém poderia realizar aí a obra redentiva e ninguém poderia conduzir todas as coisas e realizar a vontade de Deus, a não ser Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós, por nossas condições, por nosso desejo, por nossa vontade, por nossa natureza pecadora, seríamos incapazes de realizar a vontade plena de Deus. Então, ali na abertura dos selos mesmo, é apresentado quem abrirá. Então, é apresentado como o Cordeiro, como Cristo Jesus, esse que realiza a vontade de Deus plenamente. E sucede o restante. O julgamento dos selos, aí estende-se do capítulo 6, do verso 1 até o capítulo 8, verso 1, com intervalo aí no capítulo 7, do verso 9 ao 27, que é um intervalo interessante, né? E este julgamento aí tem o nome devido os selos cobertos de cera. Era a prática comum, né? Os pergaminhos, eles eram enrolados e eles eram vedados, né? Eles eram selados com cera, e ali era feito um carimbo para identificar. Então, essa cera, então essa ideia aí é exatamente esse sentido, né? O julgamento dos selos, dos sete selos, que seria a retirada, né? A abertura dos pergaminhos, a abertura dos livros para conhecer o seu conteúdo. A ideia é que estava escrito por dentro e por fora, que era um conteúdo valioso, precioso, e que ele precisaria ser aberto para ser desvendado e conhecido. Os primeiros 4 selos aí representam o espírito de conquista, apresentados aí a guerra, a fome, né, a conquista, a morte. Então, essa representação. O 5º selo dá uma visão de segurança do povo de Deus em sua presença de Deus também. A abertura do 6º selo proporciona aí a vinda do terrível juízo divino. E é importante lembrar aí que ainda não é a destruição ou juízo pleno, completo, né, mas parcial, porque se mostra aí que, se você abre Mateus capítulo 24, do verso 1 ao verso 13, ainda que todas essas coisas aconteçam, elas são apresentadas como o início, né, os sinais, né, como o princípio das dores, como diz o evangelista Mateus. E aí você, quando está lendo todos esses capítulos, né, capítulo 4, capítulo 5 e aí por diante, você vai ver todas as figuras, todas as descrições e como esses danos, né, trazem dores e sofrimentos. O intervalo no capítulo 7, entre o 6º e o 7º selos, dá uma imagem do povo de Deus sendo selado para proteção da ira durante a grande tribulação. Então, essa segurança aí do povo de Deus, a proteção de Deus
para que o povo não sofra dessas consequências, como a gente falou, nem espirituais e nem eternas, essa descrição. Uma curiosidade, né, mas também um comentário que é importante a gente ver, falando sobre os 144 mil. Muitos intérpretes aí divergem, né, quanto à interpretação aí dos 144 mil. Alguns acham que diz respeito aí aos remanescentes judeus que permanecem fiéis, né, por estarão aí, no caso, estariam presentes na volta de Cristo Jesus, mas outros entendem como o número representando a totalidade dos salvos, né? Como representando o povo remido pelo Cordeiro Cristo Jesus, que seriam todos os salvos. Seria essa multiplicação aí, né, dos 12 multiplicado pelos 12 mil, que aí daria essa soma de 144 mil, a ideia da totalidade, do perfeito, né? E realmente da totalidade dos salvos por Cristo Jesus. A visão, há outras interpretações, se você for naquele livro que eu indiquei para você, de Digno ao Cordeiro, ali nós temos diversos pontos de vista, diversas interpretações. Aquele outro que eu trouxe para vocês traz uma visão mais histórica associada à igreja em si, que foi uma coisa que a gente falou na semana passada. A visão no capítulo 7, aí, do verso 9 ao verso 11, refere-se à grande multidão de crentes gentios na igreja. Embora alguns tentem fazer essa divisão dos crentes judeus, né, dos fiéis judeus e dos crentes gentios, a gente prefere entender na totalidade, né, uma figura que é colocada no Novo Testamento, a igreja como a nova Israel de Deus. Então seria todos aqueles salvos por Cristo Jesus. Nós não encontramos em nenhuma outra parte da Bíblia, nenhuma citação, essa diferenciação entre privilégio dos cristãos judeus e dos cristãos não judeus, essa contagem de Deus de forma diferente. Então a gente prefere entender como uma totalidade dos salvos. O julgamento das trombetas, capítulo 8 até o capítulo de número 11. E aí, logo no verso 1 do capítulo 8, temos uma pausa silenciosa, e aí em seguida a abertura do sétimo selo. Algumas pessoas entendem aí como uma pausa, como algo especial de Deus falando, mas outros entendem que é apenas uma pausa para uma expressão mais dramática de João, como uma pausa para anunciar a abertura do sétimo selo. E aí, após o julgamento das trombetas, se inicia um novo intervalo, e aí capítulo 10 de novo, verso 1 até o capítulo 11, verso 13, que é uma pausa maior, né? E aí muitos entendem aí que o julgamento das trombetas, eles ocorrem durante a grande tribulação. No início de cada julgamento, e aí é uma observação interessante, né? No início de cada julgamento, um anjo toca a trombeta. Para cada trombeta que é tocada, então há um juízo, né? Há um julgamento. Os primeiros 4 julgamentos aí das trombetas afetam a terra, os corpos celestes, né? Trazendo destruição para a vegetação, trazendo destruição para os oceanos, para os canais de águas, e os corpos celestes, né, os elementos celestes aí, as estrelas, os luminares. E o 5º é o 6º julgamento, e aflige aí os homens com dor, tortura, né? Capítulo 9, aí bem descrito, do verso 4, verso 6 e o verso 10. E morte também no verso 18. Alguns entendem que nesse tempo a igreja não estaria presente, né? Como a gente colocou lá atrás, né? Que aí a igreja estaria ausente dessa fase. Outros entendem que a igreja estaria presente nesse período da tribulação e passaria, mas não sofreriam as consequências espirituais e eternas. Introduz aí o 7º julgamento da trombeta, capítulo 11, do verso 15 até o verso 19, introduz aí o período do fim, né? E se parece de alguma forma aí com o 6º julgamento dos selos. Então parece uma repetição, há uma semelhança muito
entre a abertura dos selos e os das trombetas. Há muita semelhança também com as pragas do Egito. Se você vai abrir lá em Êxodo, você vai ver bastante semelhança. E é uma coisa a se observar. Nessa linguagem apocalíptica de João, do Novo Testamento, nós temos figuras muito semelhantes aí, por exemplo, a do livro, a gente vai ver com muita semelhança com Ezequiel, vai ver das pragas muito semelhante ao do Êxodo, né? No deserto, ali no Egito. Então nós vamos vendo muita semelhança com o livro de Zacarias, na descrição das visões, de Daniel. Então, todas essas linguagens muito parecidas. E isso se dá exatamente porque a forma profética como João se pronuncia, né? E ele faz uso dessa linguagem do Antigo Testamento, embora ele não faça uma citação direta, mas ele se apropria desse conteúdo com muita facilidade e com muita simplicidade e apresenta essas semelhanças, né? O propósito do arrependimento é o grande motivo aí no capítulo 10, né? de trazer esses julgamentos. E aí, se a gente abre lá em 2 Pedro, capítulo 3, 9, exatamente, a proposta de Deus é o arrependimento, o retardo, né, da volta de Cristo Jesus, apesar de estarmos passando por todas as lutas e os sofrimentos, esse retardo à volta de Cristo é para que o homem se arrependa. Todas as catástrofes naturais, todos os fenômenos que acontecem, todas as pragas, todas as calamidades, toda a ira de Deus manifesta, de alguma forma representada aqui no livro de Apocalipse, e que estamos vivendo nos dias atuais, elas têm como propósito levar o homem ao arrependimento. No capítulo 10, então, Deus reafirmou o seu chamado para que João servisse como profeta. Aquilo que a gente acabou de falar, aí isso está escrito no verso 11. No capítulo 11, João usou o símbolo aí da medida do templo para mostrar a proteção de Deus aos seus durante a grande tribulação. Aí a gente vê, porque ele pede para mudar a parte interna, medir a parte interna do templo e não a parte externa, fazendo uma simbologia de que a parte externa, onde estariam os gentios, os incrédulos, né? Então esses não teriam a mesma proteção, enquanto os de dentro eles teriam essa proteção. Uma interpretação simbólica aí muito interessante. Isso não significa aí que os cristãos não passariam por sofrimento ou até a morte, mas não sofreriam danos espirituais ou eternos, como a gente já falou. Isso aí, verso 7, verso 8, e se você vai lá para o capítulo 14 de Atos, o verso 22, isso fica mais compreendido, ainda mais explícito. Conflito entre Satanás e o povo de Deus, capítulo 12 ao capítulo 14. Neste capítulo aí há um novo intervalo para encorajar os cristãos que enfrentam perseguição. De novo, a gente lembrando que no meio das pragas, no meio dos selos, das aberturas dos selos, das trombetas, há uma pausa aí, e geralmente essa pausa traz uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo e de segurança para os cristãos. Então há um intervalo para encorajar os cristãos. A visão da mulher e o dragão mostra aí o conflito entre Satanás e o povo de Deus, e de que Cristo o derrotou na cruz, o Cordeiro de Deus, né? Apresentado ali como o vitorioso. E que o compromisso com Cristo gera vitória sobre a tentação e a perturbação satânica, né? Isso descrito lá no capítulo 12 do Apocalipse, do verso 9 até o verso 12. Esses personagens que vão fazer parte desse conflito, dessa batalha espiritual aí, a besta, o dragão, a mulher, né? Todos são personagens interessantes e que eu convido você depois a se aprofundar, a estudar, entender. Mais uma vez faço menção do livro Digno é o Cordeiro, onde você vai encontrar aí uma boa fundamentação para entender esse conteúdo, né? Mas aí demonstração, capítulo 2, o verso 14 de Hebreus,
vai nos dar exatamente essa certeza e garantia da vitória de Cristo sobre a cruz, né? O anticristo e a besta, no capítulo 13, João apresentou aí o anticristo, a besta, que surge do mar, como exemplo do uso do poder político, né, por Satã, o dragão, para alcançar os propósitos diabólicos de Satanás, aí do verso 5 ao verso 8. A segunda besta, que é aquela que surge da terra, é por vezes chamada de falso profeta, no capítulo 16, verso 13, e que usa o poder religioso para enganar e levar os incrédulos a adorar e a se prostrar à influência satânica. Então nós temos duas figuras aí representadas pela besta. Uma é a figura do imperador, que era Domiciano, né? O Império Romano, na sua conjuntura por líderes, né? E o seu líder representado maior, que era Domiciano, e o outro pelo aspecto da estrutura religiosa pagã, né? Que também influenciaria. Ambas as estruturas usadas pelo diabo para oprimir, né? E para atormentar os cristãos. E o que João e o livro de Apocalipse vai apresentar, que apesar desses personagens estarem presentes e serem usados por Satanás, a vitória já é dada por meio de Cristo Jesus, né? O Cordeiro de Deus. E o juízo final e o fim se dá mediante a figura da foice que é apresentada posteriormente. Com isso dá para a gente compreender bem aí o significado da figura da besta, né? E o anticristo, que seria aquele que se opõe a Cristo numa figura de liderança universalizada, com um poder, né, também à mercê e ao uso de Satanás. Mesmo que os cristãos aí sejam abalados pela oposição de Satanás, a tranquilidade que Apocalipse nos traz, e essa revelação trazida por João, nos traz de que fiquemos tranquilos pelas visões aí de esperança apresentada no capítulo 14, aos que permanecem fiéis. Do 14, do verso 1 até o verso 5, então essa confiança e esperança que nos é trazida por meio de Cristo Jesus. Não temos que ter nenhum medo, nenhum receio e nem também abandonarmos a nossa fé. Apesar de todo o peso da estrutura, apesar de toda a opressão e de tudo mais, seja por um líder, né, político, seja por uma estrutura política, seja por uma falsa religião, e a gente precisa ter esse cuidado, né, porque a besta é colocada aqui como um poder religioso, né, que manipulará as pessoas para esse desvio e para a adoração de Satanás. Aqui nos caberia uma interpretação teológica, a gente poderia viajar, mas eu convido você, em breve, nós vamos estar fazendo uma série de mensagens fundamentadas aí no livro de Apocalipse, exatamente para nos trazer esse exercício de reflexão em cima de alguns personagens, de algumas figuras do Novo Testamento. Uma delas vai ser a besta aí, ou as duas bestas do anticristo. O julgamento das taças, capítulo 15 ao capítulo 16. A etapa final aí dos julgamentos, João viu anjos derramando um líquido, né, que simboliza a ira de Deus, né, e cada derramamento produzia um novo ato de julgamento sobre o pecado e sobre os pecadores. E seguem a mesma ordem aí do julgamento das trombetas, né? Então, o julgamento das taças segue, de certa forma, essa mesma ordem quando atinge aí a natureza, os corpos celestes e toda aquela mesma sequência, né? A terra, os oceanos, os canais de águas e os corpos celestes. Parece uma mesma repetição, mas agora numa porcentagem maior. A ideia de que isso vai se agravando cada vez mais, né, até chegar a uma totalidade para o fim de todas as coisas. Armagedon, né? Esses julgamentos aí, diferente dos primeiros, aí caminhando lá para esse juízo, não são parciais, mas completos, né? Eles afetam aí os humanos, em princípio, lá no capítulo 16, do verso 10 ao verso 11,
A sexta taça é uma preparação para o que a batalha espiritual final, né, a grande luta e a batalha espiritual final, simbolizada aqui pela Armagedon, Armagedon que significa o Monte Megido, ou a montanha de Megido, lugar onde aconteceram épicas batalhas no Antigo Testamento. Você pode pesquisar isso se você abrir lá no livro de Juízes, capítulo 5, verso 19, se você abrir em 2 Reis, capítulo 23, verso 19, você vai encontrar essas batalhas ali sendo apresentadas. Então é uma figura da grande batalha que acontecerá, assim como aconteceram grandes batalhas tipificada ali pela nação de Israel. Então a batalha final simbolizada aí pelo Armagedon. O derramamento da sétima taça leva aí à queda da Babilônia e o julgamento de Deus sobre o mundo. A Babilônia aqui representada pela figura do Império Romano, que era o grande opressor naquele período dos cristãos, então que seriam derrotados, destruídos, e Deus vai usar no seu juízo aí, e a gente vai perceber isso historicamente, os motivos, né, que levaram à queda do Império Romano, as catástrofes naturais seguidas aí dos vulcões, né, um deles do Vesúvio, lá vocês devem se lembrar, mais ou menos anos 70, 79 depois de Cristo, e essa figura está inclusive representada aí no livro de Apocalipse, né, destruição de Pompeia e de todas as cidades próximas ali. A vitória de Cristo sobre o mal, né? Capítulo 17, do verso 1 até o capítulo 21, verso 8. Essa parte nós comentaremos aí na semana que vem, porque nosso tempo já se findou. Mas aí, só para a gente deixar essa introdução, e aí eu convido você, a gente vai para o capítulo 17 e depois até chegarmos lá no capítulo 21 com o encerramento aí, a vitória final de Cristo sobre o mal. Nessa terceira visão aí João apresenta a vitória de Cristo sobre o mal, e aí João viu a destruição da civilização secular, a volta de Jesus em glória, sua vitória final, o estabelecimento do reino, né, o reino milenar de Cristo, capítulo 20, lá no verso 1 ao verso 6, e o triunfo final de Cristo no capítulo 21, né, que é a quarta visão de João, onde ele apresenta aí o triunfo de todas as eras, né, pelas eras no caso. Ele retratando aí uma imagem simbólica do céu, com Deus, Pai, e Jesus Cristo, o Filho. Aí eu convido você para vir para a semana que vem, para a gente encerrar então o nosso livro de Apocalipse. Obrigado pela sua presença, não deixe de dar a sua curtida e que Deus o abençoe e nos abençoe sempre.